nos desculpe, houve uma falha aí na transmissão aí via celular, mas já está tudo restabelecido, então a gente, como de costume, como eu já tinha dito antes, a gente está aqui para prestar mais uma vez esclarecimento sobre o Covid-19 da nossa cidade. Infelizmente, os casos estão aumentando, mas graças a Deus os óbitos pararam, né? Graças a Deus, inclusive com essa mutação também desses vírus que acontecem naturalmente, mas a nossa população está se precavendo um pouco mais e apesar de estar contraindo mais o vírus, a gente está tendo maior sucesso no restabelecimento da saúde da nossa população. Está aqui o Vinícius, vai fazer para nós uma retrospectiva dessa semana, desde sexta-feira passada até hoje, dos casos que aconteceram na nossa cidade. E dizer, né, sempre que a precaução, que a máscara, que o gel, ainda é um dos melhores remédios para a gente evitar com que esse vírus se propague ainda mais na nossa comunidade. Boa tarde a todos os amigos de Açaí. Como de costume, o Acácio já disse, hoje 14 de agosto, sexta-feira. Nós estamos novamente aqui para trazer informações para a nossa população sobre a questão do Covid. Novamente, não me canso de deixar um abraço a todos os nossos funcionários que estão dedicados nas ações de combate à pandemia e agradecer a Deus pelas conquistas e também pedir que Deus nos abençoe e que nós consigamos superar essa pandemia que tem causado tanto dano, tanto prejuízo e tantas vidas que tem levado da nossa sociedade, do nosso Brasil, do nosso mundo. Bem, infelizmente, nós temos um número de casos positivos aumentando, nós temos testado muitos pacientes também, então os casos têm aumentado. Da última sexta-feira para essa, nós aumentamos 47 casos, então atualizando o boletim agora, nós temos nessa semana um total de 176 casos confirmados. Um ponto positivo, graças a Deus, lamentamos pelas 9 mortes que tivemos, mas um ponto positivo é que nós estamos, eu acredito, há mais de um mês sem contabilizar nenhum óbito por Covid. Então nós estamos mantendo os mesmos 9 óbitos. Continuamos com 2 pacientes internados. Mudou-se de paciente, eram 2 semana passada, mas agora continua 2, são outros, mas tem 2 internados. 49 pacientes em isolamento domiciliar, 116 pacientes recuperados, 312 pacientes descartados por exames, 315 pacientes em monitoramento domiciliar, que tem contato com os positivos, familiares, alguém que precisa também se afastar. 45 aguardando o resultado de exames. Então, gente, confirmando aí, nós passamos de aproximadamente 150 da semana passada, sexta passada, para 176 agora, certo? Então, assim, nós estamos notando, sim, um aumento muito grande na positivação de casos de Covid no nosso município. Não só no município, mas em outras cidades vizinhas também o número tem aumentado. No estado do Paraná tem aumentado, no Brasil. Então, de forma geral, nós, como já sabemos, esse vírus é de transmissão comunitária. Ele está presente em todos os ambientes, a gente não imagina onde ele está, a gente não sabe de onde ele está. Mas a gente sabe que essa transmissão é existente no nosso município, isso já aconteceu há muito tempo, e que as medidas de contenção, as medidas de proteção, as medidas de isolamento, elas precisam ser mantidas. E nós temos notado, realizamos uma reunião essa semana com a nossa equipe, por questões de dificuldade de fazer com que a população se conscientize da necessidade do isolamento. Compreendo da dificuldade, sei que nós precisamos rever os amigos, todo mundo tem vontade de ir no bar, tem vontade de tomar uma cervejinha, nós também, mas nós sabemos da preocupação e do cuidado e a gente pede que a população saiba que os casos estão aumentando, certo? Que esse vírus ele tem uma alta letalidade, é uma doença nova e os cuidados precisam ser mantidos, tá? Antes de eu falar de outros assuntos aqui,
eu sempre trago toda semana um assunto que eu considero importante, que é a disponibilidade de leitos, certo? E a taxa de ocupação para os leitos que nós temos na nossa região para atendimento de Covid, certo? Por quê? Porque os nossos pacientes em casos graves precisam de UTI e precisam ser encaminhados para uma referência. Então eu sempre cito como que está a questão de leitos na nossa região. Então, gente, eu vou ser breve, todas as lives a gente vai sendo mais breve e resumindo cada vez mais. Então, assim, eu queria citar, assim, da nossa região, os hospitais que já não têm mais leitos de UTI. Aqueles que estão com uma taxa de ocupação muito além daquela contratada pelo Estado. Então, por exemplo, assim, o Hospital Universitário de Londrina, ele está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI adulto de 73%. Mas o Hospital Providência, por exemplo, já está com 110% de ocupação. O Ompar de Arapongas está com 95% de ocupação. A Santa Casa de Jacarezinho está com 100% de ocupação. O Bom Jesus de Vaiporã com 150% de ocupação. Então, eles destinaram 100 leitos, por exemplo, pensando no número 100, 100% dos leitos, e já tiveram que ampliar para 150% daqueles que eles tinham previsto na taxa de ocupação. E Cornélio Procópio, CGN de Cornélio Procópio, ele conta com 90% de ocupação. Então, gente, o que a gente quer dizer para vocês? Os casos estão aumentando sim. A gente vê uma necessidade da população de voltar às suas atividades, mas os cuidados, as medidas de isolamento precisam ser mantidas, os leitos estão se esgotando. A gente sabe que o Estado vai ampliar, que o Estado vai tomar providências, que os municípios vão tomar providências, mas e as vidas que se perdem? Então, cabe a todos nós termos cuidado e nos cuidarmos e cuidar daqueles que a gente ama, que a gente gosta, dos nossos familiares, nossos avós, as pessoas de mais comorbidades, que são aquelas que são afetadas, são aquelas que provavelmente tenham mais complicações, certo? A gente vê no cenário que crianças, jovens, têm uma tranquilidade, um sistema imunológico melhor, superam melhor essa síndrome gripal, esse vírus, mas os de comorbidade têm dificuldade e não é interessante para ninguém ser responsável por transmitir um vírus a um conhecido, a um amigo, e quem sabe ele vira óbito e ficar a gente como uma pessoa que foi negligente e que não contribuiu para a proteção da saúde de todos. Eu gostaria também, eu fiz um resumo aqui da ocupação de leitos, queria dizer também para vocês de uma decisão após uma reunião com a nossa equipe de saúde, após uma reunião com a nossa administração na prefeitura, da finalização das ações da barreira. Então, gente, queria comentar com vocês que nós instalamos uma barreira sanitária, fechamos os trevos do município, mais ou menos 18, 20 de abril, não tenho certeza da data, mas para vocês terem uma ideia, aproximadamente 4 meses de bloqueio dos dois trevos, o de cima, a saída para Londrina, e o saída para São Sebastião da Moreira, fechados. Ninguém entrava, ninguém saía, e todo mundo pelo trevo central. E durante esse tempo, nós realizamos bastante trabalho de orientação, verificação da temperatura, monitoramento das pessoas que vinham no município. E a gente encontra diversas dificuldades, por dificuldades da população querer parar, da população furar os trevos. Infelizmente, estamos tendo agora alguns acidentes na rodovia causados por pessoas que tentam entrar pela contramão em alguns lugares. Hoje mesmo teve, infelizmente, mas não é o caso de entrar na contramão, mas assim, é um risco a maneira que está hoje. A gente preocupado com essa situação, avaliando que nós precisamos dar uma atenção maior àqueles pacientes que estão em isolamento e monitoramento, utilizar desses funcionários que estão na barreira para fazer uma busca ativa para manter esse paciente positivo na casa, criando algumas ações para aproveitar esses funcionários, e por uma avaliação nossa também de que um só município com a barreira sanitária, um único município fazendo o controle, é um trabalho que não traz tanto resultado como se todos estivessem fazendo. Então, os municípios à nossa volta, os municípios que a gente tem contato, tem observado, todos deixaram também de manter as suas barreiras ativas. Então, em parceria da Secretaria, com a Caixa, analisando o cenário, e de maneira alguma deixando de criar ações de combate à pandemia,
mas avaliando que nesse momento a gente vê outras necessidades desses funcionários, outra aplicação, outro desempenho, outras atividades a eles, devido também à falta de funcionários, devido ao grande número de funcionários afastados, funcionários de comorbidades afastados. Então, como está aumentando muito isso, então a gente decidiu a partir de amanhã, né, Cássio? Seria hoje, no caso, o último dia de barreira. Que a população entenda que a gente tirando a barreira, não é que nós estamos dizendo que está tudo bem, não. É que nós devemos priorizar outras ações, tá certo? Então, qualquer dúvida a gente vai estar esclarecendo nas perguntas que estiverem, certo? E dizer que não é porque está tudo bem, não. É porque nós vamos priorizar outras ações que nós consideramos de mais relevância nesse momento do que a barreira, tá ok? Comentando também que as referências que nós temos para encaminhamento de pacientes de especialidades, então a gente às vezes os pacientes, por exemplo, nos cobram muito, dizendo eu tenho uma cirurgia de catarata para fazer, eu tenho uma cirurgia de pitirígio no hospital de olhos, eu tenho uma cirurgia de uma hérnia que dói que eu preciso fazer. Então assim, gente, está difícil porque nós temos um decreto estadual que está proibindo as cirurgias eletivas, não as de risco, as de eletiva, aquelas que podem aguardar, para um segundo momento, baseado na necessidade de economizar materiais para atendimento dos pacientes de Covid, principalmente anestésicos, sedativos, coisas que estão em falta no estado. Então, todos os hospitais que realizarem procedimentos eletivos pelo SUS, o SUS não estará autorizando a emissão de AIHs, eles vão fazer e não irão receber esse procedimento. Mas aos poucos essas coisas estão voltando, os casos de urgência estão voltando no Sismepar. Então, a gente acredita que em um próximo momento até nós poderemos retomar as nossas cirurgias eletivas aqui. Mas infelizmente ainda não é o momento e a gente precisa aguardar esse momento para a gente não colocar em risco nenhum paciente, tá? Então as cirurgias eletivas estão proibidas de serem realizadas, pensando num contexto de superarmos essa pandemia em primeiro lugar, tá ok? Então, gente, basicamente, as nossas lives têm sido mais objetivas em atualizar o cenário de hoje e trazer sempre algumas informações toda sexta-feira. É mais ou menos isso para hoje. Queria deixar meu abraço, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, que a gente consiga superar esse momento de dificuldade e de pandemia, e que qualquer coisa a gente está à disposição na Secretaria de Saúde, com a nossa equipe, nos telefones que a gente já tem divulgado, para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. É isso aí, o que a gente tinha para passar para a nossa população é isso, né? Nunca se esquecendo dos cuidados. Nós já pedimos para que a nossa equipe comprasse 2 máquinas de passar veneno na nossa cidade. Então a gente vai fazer uma desinfecção em todos os órgãos públicos, nas avenidas, nas ruas principais da nossa cidade, principalmente na avenida, onde o fluxo de pessoas são os maiores. Então, nos postos de saúde, nas clínicas, nos hospitais, nas escolas, na prefeitura, em todo departamento público, a gente vai fazer essa desinfecção na cidade para a gente tentar um pouco amenizar esse vírus na cidade. Como o Vinícius bem disse, não é porque a gente está desfazendo a barreira sanitária, é que a gente vai abrir mão dos cuidados que a gente tem que tomar enquanto autoridade do município, né? Então, a gente pede para a nossa população que continue mantendo os cuidados de higiene, para a gente evitar esse vírus. O uso da máscara, o álcool em gel, quando sair para a rua e voltar para casa, tirar o sapato, deixar fora de casa, não entrar com o sapato dentro de casa, tirar as roupas, principalmente as pessoas que vão nos postos de saúde ou que vão nos hospitais, que tome o máximo cuidado possível, porque o hospital, na verdade, onde se aglomera mais pessoas, então o risco de contágio é muito grande. Nas filas dos bancos, nós vamos também deixar a nossa equipe de saúde de prontidão para organizar as filas do banco, visto que na Caixa Econômica e no Bradesco são os locais onde mais se aglomeram gente, devido a esse auxílio do governo para a nossa população. Então a gente vai continuar com os nossos cuidados.
a prefeitura não abriu mão do cuidado, nós vamos estar com a nossa equipe fazendo a vigia, a fiscalização, cuidando da nossa população, né? Abrimos os 2 trevos por 2 motivos. Um é que o vírus já está localizado dentro da nossa cidade. Então, a gente estava com a barreira sanitária para que o vírus não entrasse dentro da nossa cidade. Mas como entrou, a gente tem que cuidar agora da população que está aqui. Deslocar essa equipe nossa de trabalho para um trabalho mais de enfrentamento agora junto à população, de visitação, de ir ao encontro dessas pessoas que possam estar contaminadas com o vírus. E uma outra também que o Vinícius disse muito bem, é que o risco muito grande é de haver um acidente de trânsito, visto que os nossos produtores rurais nos pediram para que a gente abrisse os trevos, para que eles pudessem passar com os seus caminhões carregados. Essa subida aqui da Copasa é muito pesada para subir um caminhão carregado. Então, atendendo aos apelos dos nossos agricultores e também dos diretores das cooperativas, os gerentes, a gente resolveu abrir tanto o trevo do Matadouro quanto o trevo do SESI lá em cima. Então, e a gente está notando, né, Vinícius, que as pessoas estão entrando na contramão, correndo-se um risco de causar um acidente, um acidente fatal. Então, em virtude desses fatores, nós resolvemos abrir tanto o trevo do SESI Senai quanto o trevo lá debaixo do Matadouro estão abertas. Até hoje nós não proibimos a população nenhuma de entrar ou sair do nosso município. A gente só está salvaguardando a vida e a saúde da nossa população. E continuaremos. Eu continuo prefeito até 31 de dezembro desse ano, né? Quem sabe, se a população achar por bem, quem sabe? Eu deixo a população que decide. Mas no momento nós estamos mais preocupados com a saúde da nossa população. E o nosso intuito hoje, tanto o meu quanto do Vinícius, é cuidar de cada um da nossa cidade. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima sexta-feira.